Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Eduardo com nossa 19ª semana de atividades não presenciais. Estamos chegando no fim do ano aí, a avaliação está chegando, eu espero que vocês estejam bem, de saúde, né? Apesar desse ano atípico que a gente teve, a gente ainda continuou aí insistindo no conhecimento, e trazer algum conteúdo para vocês, que a gente pudesse aproveitar da melhor forma possível, né? Nossa disponibilidade aí, nosso grupo de WhatsApp, tudo que a gente tem anda fazendo aí no percurso do tempo, né? Então, sem muitas delongas, bora falar de crase na aula de hoje, né? E o que é a crase, gente? Olha só. A crase normalmente é aquele acentozinho ao contrário que a gente vê, né? No A, na letra A. E por que é tão importante esse acento? Porque ele envolve outros assuntos que a gente já tinha conversado antes. Um deles é a boa e velha preposição. Lembra da última aula? Essas preposições essenciais aqui, né? Mais especificamente o a. E a gente vai entender já já por quê. O que está certo e o que está errado para falar da crase? Olha só, o que estaria errado para falar? Sentou na mesa, né? A gente não senta na mesa, a gente senta à mesa, né? Próximo à mesa, ao lado dela. Então tem um acento grave aqui, ó, tem uma crase. Vou assistir o jogo. Tá errado falar assistir o jogo, é assistir a o jogo, porque esse verbo ele perde um a. Assistir sem o a, nesse sentido que ele está aqui, que tecnicamente a gente chama de transitivo direto, sem preposição, é ajudar, ok? Chegou a 2 horas, ó, A com H, tá vendo? Para mim fazer, para eu fazer, fazem, faz. Isso aqui é outro assunto, mas eu queria chamar a atenção para vocês a questão só da transitividade do verbo, do que ele pede depois do verbo. E a crase ele tá relacionado a isso, está relacionado ao a, ok? Então, vamos ver como é que funciona a crase, essencialmente, ok? De uma maneira mais objetiva, certo? A com um acentozinho ao contrário. Por que eu trouxe essas outras frases? Porque cada verbo, gente, ele pede uma coisa diferente. E os verbos transitivos indiretos, que eles são chamados assim, eles pedem uma preposição. Eles sempre pedem uma preposição. Uma dessas aqui, entendeu? Eles sempre pedem. Por exemplo, um bom exemplo é o verbo ir. Quem vai sempre a. Ou vai para, né? Ou vai de, né? Vou a. É o mais usado. Então, é um verbo que pede essa preposição. Quando você tem um azinho de preposição com o a de artigo definido, né? Aí você tem uma crase. Vou explicar de uma maneira fácil para vocês entenderem, uma maneira que vale a pena a gente estudar no curso do EJA, certo? Da Educação de Jovens e Adultos. Olha só. Vai ter crase, gente, quando você tem esse a, que é essa preposição aqui, ó, essa primeira, quando o verbo pedir um azinho, e a próxima palavra for feminina, que precisa de um a. Aí você soma um a com a, faz uma fusão, que nem o Goku e o Vegeta, e eles se juntam, né? Na língua portuguesa, a crase é a fusão de duas vogais idênticas, o a e o a, dá com crase. A identificação da crase se dá pela presença do acento grave, que é o nome desse acento ao contrário. Essa denominação visa especificar principalmente a contração ou fusão, como eu tinha dito, da preposição a com os artigos definidos femininos, a e as, ou com os pronomes demonstrativos as, aquele, aquele. Ou seja, tem que ter dois as juntos. Tendo dois as juntos, gente, você usa a crase. É isso que você precisa saber. Bora para os exemplos. Pediu a chefia. Você tem crase aqui porque quem pede a. Olha a aqui. E a chefia é feminino. Então você tem dois as, você tem uma crase. Pediu para a chefia. Tá certa essa frase. Só que eu não usei o a, então não precisa de crase. Só vou usar crase se eu tiver dois as. É simples assim. Tem dois as, tem crase.
Pronto, simples assim, gente. É só isso que você precisa saber sobre crase, tá certo? Lógico, o verbo ele tem que pedir o a. Se ele não pedir esse a, ele não serve. Eles ficaram esperando a barraca. Quem espera, espera a. Quem espera junto a. Desculpa. E barraca é feminina. Então você tem a com a, crase. Eles ficaram esperando junto da barraca. Não tem crase porque eu usei um D. DE. Mais a dá. Entendeu? Quando a gente não deve usar a crase, gente, a gente não pode usar antes de palavras masculinas, porque você não vai ter um A, você vai ter um O. Aquela loja não vende a prazo. Você não deve usar a crase em palavras masculinas. Olha aqui, ó. Aquela loja não vende a prazo. Prazo é masculino, então você não vai ter uma crase. Em substantivos que se repetem também você não vai ter. De frente a frente, dia a dia, linha a linha, pau a pau, por exemplo. Não tem, entendeu? Quando você deve usar a crase obrigatória, gente? Quando você tiver expressões, ó, as cegas, à noite, às vezes, à toa, às pressas, à vontade, à mesa, né? A milanesa, por exemplo, que é a moda, né? A moda, por exemplo. Então você tem isso aqui para crase. É obrigatória quando tem essas expressõezinhas. E não se esqueça, gente, não ocorre crase antes de você. Quando você tem o pronome de tratamento você, você não tem uma crase. Parabéns a você, você não vai ter uma crase. Cabe a você, você não vai ter crase. Graças a você, você não vai ter crase. Dedico a você, você não vai ter crase. Desejo a você, você não vai ter crase. Peço a você, você não vai ter crase. Então, bora resumir aqui o que a gente viu na aula de hoje. Pessoal, basicamente, a crase é isso aqui, ok? É o a mais um a. É o a da preposição e o a da palavra feminina. Juntando os dois, você tem um a com crase. Eu uso esse primeiro a aqui em verbos que pedem a. Por exemplo, ir. Quem vai, vai a. Por exemplo, a menina vai à praia. Eu vou à praia. Quem vai, vai a. Já tem aqui o primeiro a. E praia é feminino, então você tem uma crase. A padaria, a discoteca, tudo que for com feminino vai virar uma crase. Se fosse masculino, seria ao. Vou ao cinema. Vou ao shopping. Aí não tem crase. Não é simples? Então, de todas essas coisas que eu disse para você aqui, a mais importante é memorizar aqui uma preposiçãozinha com um artigo feminino vai dar uma crase, certo? 90% se resolve com isso aqui. As outras você fica com as locuções e outros casozinhos que você não precisa se preocupar tanto. Ok? Então lembre-se, a crase é a soma dessas preposições todas, apenas o a. É esse azinho aqui que você viu na aula 18, mais o a feminino, certo? E aí você junta os dois e você tem uma crase. É assim que a gente usa a crase, né? Eu tenho essa frase aqui, ó, pediu para a chefia. Ok. Mas se eu quisesse colocar pediu a chefia, ó, tá certo também. Porque quem pede, pede a. Aí eu não posso ficar com dois a juntos, ó. Aí em função disso é que eu tenho uma crase. Não é fácil? Tranquilo, né? Então, gente, estou mandando também para vocês um material PDF com um exercíciozinho para vocês praticarem, beleza? Então, essa aqui foi nossa aula, nossa semana 19, né? Eu planejaria fazer em duas partes, mas não precisa, né? Esse assunto é bem simples, né? Se tiver dúvida, você volta. Ou se tiver dúvida, mais ainda, você me procura no nosso grupinho do WhatsApp, beleza? Professor Grunge vai ficando por aqui e até a próxima.